A chance de correr tudo bem é muito grande, e como aconteceu com ele, e principalmente nessa fase inicial agora, é o cuidado que ele tem, que é por onde entram os catéteres, cuidado com a perna, como tem que ficar usando os anticoagulantes, ele tem que preservar a perna para não ter nenhum hematoma, mas também a punção, tudo foi muito tranquilo. No meu caso foi cauterização por queima, e quando é queima demora mais tempo a cicatrização. Então eu estou tomando cuidado maior por causa disso. Mas aí depois já pode tomar banho, já pode lavar, aliás, molhar, né, o curativo. Aí o que a gente orienta nos primeiros dias é evitar esforço desnecessário, evitar muita caminhada, ficar mais em casa mesmo. Eu brinco com os pacientes, fica de quarentena uns dias em casa, pode assistir TV, não precisa ficar só na cama, mas fica mais de repouso os primeiros 4, 5 dias. A gente orienta também não dirigir por 5 dias. Passando esses 5 dias, 6 dias, já está tudo mais normal, tá? A segunda semana é vida normal, eu só peço para ainda não fazer atividade física até cicatrizar bem a veia. E o cuidado que tem é com relação à veia mesmo. E passado esse tempo, cada indivíduo deve ter uma avaliação feita pelo seu próprio médico, a fim de se retornar, então, às suas atividades físicas. Mas na grande maior parte dos casos, feita então a ablação, colocado o marca-passo ou mesmo o implante de desfibrilador, o indivíduo volta a ter sua atividade física normal, logicamente individualizando cada caso. Sim, é um marca-passo excelente, mas depois de um tempo eu senti algumas vezes ele entrando em ação e assim, é bem diferente, é estranho você sentir, mas hoje eu já não, acho que já acostumei, eu não sinto mais nada, não ficou nenhuma cicatriz visível, né? E ele também não dá para ver, ele é muito pequenininho. Esse marca-passo, a expectativa de vida útil dele, pelo que disseram, é em média 10 anos, né? Então ele ficaria mais ou menos aqui por uns 10 anos. Só que como ele é muito pequenininho, ele não tem que ser retirado, né? Quando precisar fazer a substituição dele, basicamente o que eles fazem é sepultar, entre aspas, né? Que é a palavra que eles utilizaram é essa, ele fica ali no cantinho dele, eles só colocam um novo e tá tudo certo. Os cuidados que eu acabo tendo que ter com esse marca-passo são os cuidados básicos, né? De passar em lugares que tem muito, que é imantado e tal, mas de resto, restrição física ele não me impõe nenhuma, né? Só mesmo a questão dos aparelhos que são proibidos para o meu CDI, alguns aparelhos que podem causar interferência, só esses cuidados mesmo para não tirar o aparelho do ritmo correto. Então as interferências elas foram muito minimizadas, mas isso é algo que paira ainda na sociedade, que é as suas preocupações com as interferências de principalmente dispositivos domésticos e pessoais. Existem cuidados, os cuidados geralmente são com aquelas fontes de energia elétrica ou fontes de energia magnética. Choque elétrico, né? Então tudo aquilo que tiver corrente elétrica ou ímã, né? Se a gente colocar eletromagnético seria ímã. Então tudo aquilo que tem ímã ou corrente a gente tem que ter um determinado cuidado. Por exemplo, você vai a um fisioterapeuta, ele pode usar ondas de calor local, pode usar ultrassom, mas não pode usar aquela corrente elétrica. Se você vai fazer um exame, você pode fazer uma tomografia, raio-x, endoscopia, mas não pode fazer ressonância, que é um grande ímã. Tem uma série de inseguranças. Nossa, como que eu vou entrar no banco? Como que eu vou viajar, passar no detector de metal do aeroporto? Então a pessoa volta na consulta com uma semana de banho gelado, com as roupas amassadas porque não passou ferro e sem pegar no controle remoto da TV. Tem muito mito em relação a isso, não há necessidade dessa restrição absoluta. Será que eu posso usar o celular? Será que eu posso ficar perto do micro-ondas? Com 15 centímetros de distância do dispositivo, você já não tem interferência nenhuma em relação ao micro-ondas ou ao celular. O bolso da camisa está geralmente à esquerda e o paciente coloca o celular em cima no bolso. Então essa é a principal recomendação. Não coloque o celular em cima do dispositivo, mas pode atender em qualquer lugar. Quando o paciente esquece que ele tem um dispositivo, às vezes até esquece de vir às consultas, que devem ser regulares a cada 6 meses, é sinal que você fez um ótimo trabalho.
que aquele dispositivo ele está em sincronia com com as necessidades daquele paciente. Então, eu acho que esse é o principal objetivo e nós conseguimos na maioria dos pacientes. Eu sabia que aquele aparelho estava ali à minha disposição e ele ia me trazer de volta. Eu não ia ter que passar por todo o processo de um coma, de uma reanimação. É um processo bastante trabalhoso, bastante delicado, que foi feito na primeira vez. Tem N dúvidas que justamente o objetivo dessa websérie é explicar para o paciente. É para que ele acabe sanando todas essas dúvidas e com isso, quando a gente não tem dúvida, a gente passa a enxergar o dispositivo como nosso aliado. Aí fica tudo mais fácil.